Tudo bem, meus friends? Como vocês estão? Estou aqui para falar com vocês sobre hábitos, aqueles que nos levam a conquistar grandes coisas, mas que também nos levam a perder grandes coisas. E hoje, eu sei que se você tá aqui é porque você quer melhorar os teus hábitos ou você quer criar novos hábitos. Já deve ter lido aqueles livros de entrada de livraria, aqueles que eu sempre falo que eu não gosto. E nada adiantou. Então, justamente por isso, eu vim trazer um conhecimento que pode clarear a sua vida e pode fazer com que você consiga chegar a grandes mudanças. Se você ainda não se inscreveu no canal, vai lá e se inscreva, meus friends. Vamos lá, o que é um hábito? Um hábito é uma forma de aprender e manter-se educado. É uma forma de aprender e manter-se educado. Legal isso, não é? Um hábito é a prática reiterada de ações que nos levam a ter disposições, tanto boas quanto ruins. Quando a gente fala de um hábito, os hábitos não são sempre positivos. Nós temos hábitos que são negativos. Tanto que bons hábitos nós chamamos de virtude, que é um hábito que nos levou à excelência, então é uma virtude. E um mau hábito nós chamamos de vício. O vício também é um hábito, porque são práticas reiteradas de ações que você tem uma disposição para fazer aquilo. Entendemos essa parte do que é um hábito? Então, um hábito é nós repetirmos essas ações. E quanto mais essas repetições forem feitas, eu preciso de 20 dias para criar um hábito, aí dizem por aí. Gente, cada um vai ser de uma forma. Algumas pessoas precisam de mais, algumas pessoas precisam de menos. Algumas pessoas em um dia que já se dispõem, elas já conseguem então começar a conquistar um novo hábito. Isso vai depender, eu não sou muito das fórmulas prontas, tá? Mas a gente sabe que repetir ações não é fácil. A gente sabe que hoje a gente começa com tudo, né? Às vezes a gente fala assim, nossa, a gente vai começar com tudo. Hoje eu vou organizar a minha rotina. Aí você faz tudo maravilhosamente, excelentemente bem. E no outro dia você não faz nada. Porque repetir não é fácil. Repetir vai exigir algumas coisas de nós. Tô aqui, pegando para não esquecer de falar nada. Então, existem repetições mais difíceis, existem repetições mais moderadas, existem repetições que a gente tem que são mais leves para nós. E o que acontece? E o que me impede, por exemplo, o que é o nosso maior inimigo com relação a criar bons hábitos? O nosso maior inimigo se chama prazer. O nosso maior inimigo se chama conforto, tá? O que acontece? Eu quero que vocês entendam uma coisa. Na filosofia aristotélica, até platônica, esses filósofos, eles dividiam a alma em algumas partes. Eu vou ser muito resumida, tá? Então, por favor, eu vou resumir aqui, eu vou fazer até de uma forma bastante reducionista, então, só para você compreender, sem entrar nos seus detalhes. Então, esses filósofos, eles dividiam a alma. Por exemplo, Platão vai dividir entre cabeça, corpo e baixo ventre. Aristóteles ali vai dividir entre intelecto, entre vontade, entre apetites, enfim, nessa redução que eu te falei, tá? E o que acontece? A parte mais baixa da nossa alma, que a nossa alma tem uma hierarquia, se chama apetites. Tá? Se chama baixo ventre. Freud vai falar que são as pulsões do homem. Então, essa parte mais baixa do ser humano são apetites. Entenda que apetite é apetite. É aquilo que você tá... Agora eu quero comer um bolo de chocolate. É um apetite. Não vou entrar se é apetite compulsivo, irascível, esquece isso. Eu tenho um apetite. Essa parte mais baixa são aquelas nossas pulsões, os nossos prazeres. E o que ocorre? Em
entendendo que nós temos um intelecto, entendendo que nós temos uma vontade, ser guiada sempre por esses apetites, por esses prazeres, faz com que você muitas vezes se coloque numa posição de animal, porque o animal ele vive por instinto. Ele entra no cio, ele quer procriar, ele vai lá e procria. Ele quer comer, ele vai lá e come. Ele vive pelos instintos dele. E muitas vezes nós, seres humanos, também vivemos com a nossa parte mais baixa da nossa alma. Quando a gente cede a todos os nossos prazeres, quando a gente cede a todas as nossos quereres, a gente está vivendo com a parte mais baixa da nossa alma. Mas você falou vontade, porque eu falei pra você, né? Eu dividi em 3 ali pra ficar mais rápido, então eu dividi intelecto, vontade e prazeres. Mas e que é a diferença de vontade para prazer? O que acontece? A vontade, ela vai desejar necessariamente o teu bem. Ela sempre vai desejar o teu bem. Ela também é um apetite. Ih, agora confundiu tudo. Calma lá. Ela também é um apetite. Ela também é um querer, mas é um querer que deseja o seu bem e essa vontade, ela te impulsiona a buscar o que é melhor para você, guiado por quem? Pela inteligência. Vou te dar um exemplo. Existe um homem que descobriu que tem diabetes, tá? E ele não pode consumir excesso de doces, de glicose, ele não pode consumir esses excessos. Então, de repente, ele tá ali dentro daquela dieta e ele vê um bolo de chocolate. Ele adora bolo de chocolate. Porém, a gente sabe que se ele começar a ingerir esses açúcares, muitas consequências podem vir na vida dele, até o ponto de levá-lo à morte. E ele já entendeu isso, porque o médico disse isso para ele, foi através da inteligência que ele entendeu isso. Então, ele ali, morrendo de vontade de comer um bolo de chocolate, a vontade dele, que é um querer, mas que um querer guiado pela inteligência, vai dizer, eu não vou comer, porque se eu comer, eu posso morrer, tal coisa pode acontecer comigo. E nesse momento, ele deixou o apetite dele de lado. Nem sempre você comer um bolo de chocolate vai ser ruim, você ser guiado por um apetite, uma vontade, um querer imediato será ruim. Mas nesse caso é. Então, o que acontece? O nosso maior inimigo é quando você precisa se satisfazer em tudo. Ai, porque eu tenho desejo, então eu tenho que comer. E hoje é tudo muito rápido, né? Antigamente, com certeza, era diferente, mas hoje eu tenho vontade de comer chocolate, tudo bem, eu vou parar aqui, vou descer ali no mini mercado que tem aqui e vou comprar um chocolate. Eu quero tal coisa, eu vou atrás dessa coisa. Então hoje a gente se sacia, a gente não sabe dizer não a nós mesmos, a gente não sabe passar vontade. E a gente não pode, é como se a gente não pudesse passar vontade. Então o que acontece? Quando você não sabe passar vontade, quando você não sabe dizer não para os teus prazeres imediatos, você vai criando vícios. E aquilo vai ser difícil, porque vícios também são um hábito. E você, por quê? Porque é uma série de repetições que você está colocando em prática e depois você vai fazê-las tranquilamente, porque já faz parte da tua rotina. Você conseguiu entender aqui o que eu expliquei? Então, o nosso maior inimigo é o prazer imediato, é você não saber passar vontade e entender que você não vai morrer se você não se saciar naquilo que você deseja naquele momento. E aí, entendemos isso, entendemos que nós temos hábitos e muitas vezes quando nós temos hábitos ruins, tá? Eu quero parar com esse hábito que não é legal. A gente não apenas tira aquele hábito ruim, aquele vício ruim da nossa vida. Porque, vou te dar um exemplo, um homem decide que não vai mais usar drogas, porque todas as vezes que ele chega do trabalho, ele pega uma cerveja, pega ali a maconha, pega ali a droga dele e usa. Entendeu? Aí ele decide que ele não consegue estudar depois, porque ele fica letárgico depois disso, então ele vai parar. Só que o que acontece? No primeiro dia, quando ele chega do trabalho, ele consegue, ele sentou ali no sofá e não usou. No segundo dia ele até consegue, já no terceiro já começa a ficar difícil. Por quê?
Por que fica mais difícil? Já é difícil a retirada. Por que fica mais difícil? Porque eu não coloquei nada no lugar. A gente precisa trocar hábitos por outros hábitos. Você não tira um hábito e deixa sem nada no lugar. Por quê? Porque eu estou ali, sentado no meu sofá, às vezes até peguei um condicionante, que é a cerveja, porque eu já associei cerveja com... É igual pessoas que associam café com cigarro, né? Peguei um cafezinho na mão, preciso fumar. Isso eu já ouvi inúmeras vezes. Então, pegou a cerveja ali, sentou no sofá e não fez nada. Entende que é muito mais difícil para essa pessoa, porque ela precisa colocar um novo hábito no lugar. Não, agora, neste horário, eu farei tal coisa, eu vou, sei lá, fazer uma aula de não sei o que, eu vou... Enfim, preciso trocar um hábito por outro, um hábito ruim por um hábito bom. Então, a gente precisa fazer isso para conseguir sair desses hábitos viciosos. Outra coisa, eu preciso aprender a passar vontade e entender que eu não vou morrer por passar vontade, por querer uma coisa e não me saciar e não tê-la. No começo é mais difícil dizer não para si quando você está escravo das suas pulsões, quando você está escravo dos teus prazeres. Mas conforme você vai ficando, falando não um dia, não outro dia, você vai ficando mais forte. Vai melhorando, a tua resistência, ela vai aumentando. Uma dica que eu dou e que eu acho muito legal é o fato de você fazer negociações consigo, tá? O que acontece? Tem uma cena do Poderoso Chefão. Já assistiu o Poderoso Chefão? Que eu acho, assim, esplêndida, que é a cena do Dom Vito Corleone, que ele é um mafioso. E ele é daqueles que eles chamam ele de padrinho e ele ajuda muitas pessoas. Então, assim, claro, ele ajuda essas pessoas, mas essas pessoas sempre devem favores pra ele no final. Chega um sobrinho dele e que quer participar de um filme. O diretor do filme diz, ele não vai participar. Então, ele chega pro padrinho dele e diz, eu quero participar. O Dom Vito Corleone manda o seu capanga ir até a casa ir até o diretor e conversar com ele para que o seu sobrinho participasse desse filme. E o diretor diz, não, ele não vai, já tem gente no lugar, ele não vai participar. O que acontece é que quando ele volta, ele diz, olha, ele não aceitou, ele fala pro Dom Vito, olha, ele não aceitou, e agora? Não tem, ele não aceitou, ele não quis. E Dom Vito diz pra ele assim, ó, faça uma proposta irrecusável. Você vai fazer para ele uma proposta que ele não poderá recusar. Então, esse capanga volta na casa desse diretor. O que acontece é que quando esse diretor acorda, ele vê que tá estranho embaixo das cobertas dele. Ele levanta a coberta e ao levantá-la, tem sangue por toda parte. E a cabeça do cavalo desse diretor está embaixo das cobertas. E ele grita, ah! Ele dá um grito. Então, o sobrinho de Dom Vito Corleone foi admitido e ele se tornou parte do filme que ele tanto queria. O que vocês acharam da proposta irrecusável? Mas isso me veio à mente porque nós precisamos fazer a nós mesmos propostas irrecusáveis. Não nesse sentido, isso foi só algo para a gente entender, mas nós precisamos negociar conosco. O que eu poderia fazer para me fazer aquilo que eu tenho que fazer? Olha quantos fazeres. O que eu poderia fazer? Então, por exemplo, a mulherada, quando não quer ir para academia, compra um lookinho novo. Aí já impulsiona. Eu digo, você não quer estudar, organiza a sua mesa. Organiza a sua mesa e coloca uma bebida que você gosta. Coloca um suco que você gosta. Compra uma lâmpada amarela que cria um ambiente que traga a você um desejo que faça você querer estudar. Então, nós podemos negociar conosco o tempo inteiro. Ah, mas a gente tem que negociar sim. A gente tem que fazer essas negociações, porque nós, olha, somos pessoas complicadas, somos complexos. Então, nós devemos tentar nos motivar ali. E uma coisa que sempre falam, você já deve ter visto o post de muita gente, 100% disciplina, 0% motivação.
Não existe disciplina sem um motivo para ação, sem motivação. Não existe eu ir para academia com 100% disciplina e 0% motivação. Eu preciso de um motivo para agir. Eu preciso de um motivo para ação. Então, por isso que nós negociamos, por isso que nós fazemos negociações, para que a gente faça aquilo que a gente precisa fazer. Mas entendendo também que eu preciso, muitas vezes, prezar o que é significativo antes de ir para o conveniente. É conveniente ficar rodando Reels. É conveniente comer todos os doces possíveis. É conveniente para mim, mas não é significativo. Você entende que a gente precisa entender isso? Porque o que é bom para você nem sempre é o que você quer para tua vida. Não é porque uma criança quer jantar doces que isso seja bom para ela. É isso que você precisa entender. Não é porque você quer isso, que você sente desejo por isso, que isso é bom para você e para sua vida. Então, voltando aqui, lembre-se de que o hábito é uma série de repetições, cada pessoa tem o seu tempo, que existem hábitos bons e hábitos ruins. Quando nós falamos de hábitos bons, nós podemos ir para a excelência e chegar a virtudes. Quando nós falamos de hábitos ruins, nós podemos ir para vícios. Também lembre que não tem como você trocar, de você mudar os teus hábitos se você só tira e não coloca outro no lugar. É preciso colocar outra coisa no lugar. É preciso talvez alterar aquelas coisas que você condicionou, como eu disse. Eu condicionei a cervejinha e a droga, eu condicionei o café e o cigarro, tá? Então você precisa também ver aquilo que você condicionou. E também é preciso lembrar que você precisa buscar aquilo que é significativo e muitas vezes dizer não aos seus desejos, que você não vai morrer se você disser não para alguns desejos que você tem, para alguns quereres seus. A última coisa que nós falamos que é preciso relembrar é negocie consigo mesmo. Faça para si propostas irrecusáveis. Lembre-se o que eu preciso fazer para me fazer aquilo que eu preciso fazer. Até mais, meus friends.